Você já acordou 3 da manhã pensando em boleto? Já fingiu que estava tudo bem quando, na verdade, por dentro o mundo estava desabando? Já evitou atender o telefone porque você sabia que era cobrança? Se você se reconheceu em alguma dessas perguntas, então essa conversa aqui foi feita para você. Agora vamos dar uma olhada no que os números dizem para a gente entender a dimensão real disso, porque olha, esse sentimento não é só seu. É um peso de verdade, medido em estatísticas, que mostra uma crise silenciosa acontecendo. Olha só isso: 88%. Esse é o número da vergonha. Quase 9 em cada 10 homens endividados sentem vergonha da situação. E é um sentimento que te isola, né? Que faz a gente se esconder. E claro, esse peso não deixa ninguém dormir. 85% perdem o sono por causa das dívidas. A cabeça simplesmente não desliga, né? Fica ali, rodando as contas, procurando uma saída que parece que nunca vem. E aí o problema começa a virar físico. 82% sofrem consequências diretas na saúde, seja no corpo, seja na mente. O corpo ele começa a pagar a conta que o dinheiro não está conseguindo pagar. E a mente entra num looping, sabe? 78% convivem com pensamentos negativos o tempo todo, constantes. É como se tivesse uma voz ali na sua cabeça, repetindo sem parar a mesma palavra, falha. E essa pressão toda, ela transborda. Não tem como ficar só do lado de dentro. Ela acaba contaminando os relacionamentos. 61% das pessoas se isolam, se afastam dos amigos, da família, e quase metade, 48%, acabam ficando mais irritadas, mais estouradas com a família, justamente com as pessoas que menos mereciam pagar esse preço. E aqui a gente chega no ponto mais pesado. Porque isso não é achismo. A ciência já confirmou. A pressão financeira é um fator de risco enorme, é um gatilho poderoso que pode intensificar, e muito, crises graves de saúde mental. Mas tá, além desses números todos, o que acontece por dentro? Porque a dívida não machuca só o bolso, ela vai mais fundo? Ela ataca a identidade de um homem na raiz? É que desde moleque a gente foi ensinado que o nosso valor está em prover, em ser o pilar da casa. E aí, quando as contas não fecham, a sensação não é só de um aperto financeiro, é de ter falhado. Falhado como homem, como pai, como marido. E esse sentimento de falha, ele dispara um ciclo que é previsível e, pior, é destrutivo. Tudo começa com a vergonha. Essa vergonha gera o silêncio. Afinal, falar sobre isso seria como assinar embaixo do fracasso, né? E o silêncio, claro, leva para o isolamento. E nesse isolamento a pressão só acumula, acumula, até que uma hora, mais cedo ou mais tarde, ela explode. E aqui está o ponto central. 73% dos homens nessa situação dizem que vão resolver sozinhos, sem pedir ajuda para ninguém. A gente aprendeu a chamar isso de força, né? De ser durão. Mas a verdade é que isso não é força, é uma armadilha. Uma armadilha que só aperta mais o nó desse ciclo e te joga mais fundo no isolamento. Mas olha que interessante, tem uns caras lá de 2000 anos atrás, os filósofos estoicos, que já entendiam perfeitamente essa pressão. E eles criaram ferramentas mentais para lidar com exatamente isso. Pensa só Marco Aurélio, o imperador de Roma, lidando com guerra, crise e o império desabando. Do outro lado, Epicteto, que nasceu escravo sem absolutamente nada. Os dois enfrentaram pressões externas que a gente mal consegue imaginar. E o foco deles não era só apagar o incêndio lá fora, a prioridade era não deixar que o incêndio de fora queimasse a fortaleza que eles tinham por dentro. E essa é a grande sacada deles, a virada de chave. Separar os problemas. Uma coisa é a dívida no papel. Isso é um problema de matemática. Outra coisa bem diferente é o que essa dívida faz com a sua cabeça, com a sua paz. Esse é um problema mental, e um não se resolve do mesmo jeito que o outro. O que os estoicos sacaram foi que o problema de verdade não é o boleto, é o controle que a gente dá para o boleto sobre a nossa mente. A verdadeira batalha não é o fato em si, mas a história de terror que a gente conta para a gente mesmo sobre esse fato. Ok, mas como é que a gente traz essa filosofia para a prática, para o dia a dia? Existem ferramentas? Sim. Ferramentas para quebrar esse ciclo antes que ele chegue no limite, antes que a panela de pressão exploda? A primeira é essa: separar o fato da interpretação catastrófica que a nossa mente adora criar.
A segunda, medir seu nível de pressão, como um termômetro mesmo, sabe? Para você agir antes de ferver. Terceiro, respirar. Usar a respiração como um freio de mão antes de reagir no impulso. E quarto, anotar os gatilhos. Começar a registrar o que te tira do sério para entender seus próprios padrões e finalmente retomar o controle. E todas essas ferramentas foram organizadas num lugar só, um aplicativo chamado Firmeza Interior. Ele foi criado para isso, para esses momentos de aperto quando a gente está no limite e precisa de algo prático ali na mão, no celular, e não de mais papo furado. O link, claro, está aqui na descrição. Então, para fechar, a mensagem principal é esta. A dívida pode te prender financeiramente, é verdade, mas ela só te destrói de verdade se você deixar que ela defina quem você é. Seu valor não está no seu extrato bancário. Então, para reforçar essa escolha, faz o seguinte: escreve aqui nos comentários. Eu escolho a firmeza, porque é isso. Isso é ter firmeza interior. É uma decisão, a decisão de não ser definido pela pressão, a decisão de retomar o controle. Se esse conteúdo tocou em algo que você está vivendo, curte esse vídeo. Não pelo número, mas porque isso me diz que vale a pena continuar trazendo esse assunto à tona. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana a gente entra fundo em temas que a maioria dos homens carrega sozinho em silêncio. Você não precisa carregar sozinho.